Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Quero trazer uma palavra de Deus para você. O título da mensagem de hoje é Andarei diante de Deus na luz da vida. Andarei diante de Deus na luz da vida. Vamos orar e vamos falar desse título hoje, mas eu quero lembrar a você que às vezes você pensa que a tua aflição, que os momentos que você passa triste buscando a Deus, e às vezes até chora, que isso fica por isso mesmo, que as tuas lágrimas derramadas fica por isso mesmo. Mas eu poderia fazer uma pergunta para você. Você sabe para onde vão as tuas lágrimas? Hoje você vai aprender isso aqui. E chorar é benefício. As nossas aflições não são esquecidas. Por isso o título da nossa mensagem é Andarei diante de Deus na luz da vida. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, muito obrigado por este dia. Obrigado, meu Deus, porque minha voz está um pouquinho pesada, mas o Senhor vai nos ajudar a chegar ao final deste vídeo. Mesmo, Deus, com esta voz sofrendo tanto, com essa garganta apertada, mas é uma mensagem que nós precisamos dela. Eu e esta pessoa que assiste este vídeo agora, confiamos de que vamos andar sim diante do Senhor, na luz da vida. Por isso, acreditamos e oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor, fale conosco, tenha misericórdia de nós e dos nossos familiares. Os dias não são fáceis, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Por isso, eu oro com esta pessoa que assiste o vídeo, já decretando, declarando vitória para as nossas vidas. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Leamos a palavra de Deus que está em Salmo. Hoje é o número 56. Uma outra etapa da vida de Davi. Davi, quando escreve este salmo, ele já tinha feito 5 fugas consecutivas para não morrer. E fugindo, ele se depara num lugar que aí não tinha mais jeito de fugir. Aí seria a sua morte mesmo. O que acontece é que Davi, então, neste local, onde tudo parecia perdido, ele então escreve esta oração a Deus, ele registra essa oração a Deus, e nós vamos ler 4 versículos do Salmo 56. Nós já falamos no Salmo 59 sobre ter medo. Será que o homem pode ter medo? Aqui no Salmo 56, Davi declara que sim, que o homem pode ter medo e que ele tinha muito medo. Vamos ler então, Salmo 56, versículo 1, o 8 e o 9 e depois o 13. O versículo 1 do Salmo 56 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens procuram devorar-me. Olha, os homens procuram me comer vivo. Todo o dia ou todas as horas, os momentos do dia, estão meus adversários me oprimindo. Versículo 8 diz: Registra minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, dentro do teu livro. Quando eu a te clamar, número 9, quando eu a te clamar, ou quando eu chamar por teu nome, meus inimigos retrocederão. Nisto eu sei que o Senhor está comigo. Versículo 13, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Eu tenho uma mensagem preparando já para pregar sobre a pomba silenciosa em terras estranhas, que também se baseia neste salmo. E esta mensagem vai ser muito bonita e vai ser entregue no momento que Deus permitir. Estou trabalhando a pomba silenciosa em terras estranhas. Que lindo é Deus falar conosco. Por isso a Bíblia diz que tem momento de falar
e tempo de calar. Vamos meditar então no que lemos. Davi, como eu disse, ele faz 5 fugas consecutivas da lança lançada, a terceira lança que é lançada contra ele, lá na casa de Saul. Ele foge então para sua casa, para a casa, né, da sua esposa Mical, que era a filha de Saul. Lá ele é cercado e tem que fugir, ele foge de novo, né? E vai se encontrar com Samuel. E lá também perseguido, fugindo de Ramá para o campo, ele foge então para falar com Jonas, para falar com Aimeleque, o sacerdote, e vai fugindo por consequentemente 5 vezes, até ele chegar ali naquele lugar, que é um lugar terrível. Ali sim, ele não teria como fugir. Ele foi para Gate, na sua 5ª fuga. E o que acontece é que chegando em Gate, ele é preso, ele é tomado pelos homens ali, porque os homens o reconhecem. E então os homens o levam preso até o rei Aquish, né, que na sua Bíblia está escrito Aquis, né? E ele vai preso para esse rei. Ali ele morreria. Por quê? Davi matou o gigante Golias. Davi matou muito dos filisteus. Para Davi foi feito canções. Davi se tornou a glória de Israel. E o que acontece? Agora ele está ali nas mãos daqueles soldados. E eles levam ele na presença do rei. Certamente ele morreria. Certamente ele não sairia dali vivo. O que acontece é que lá Deus dá uma estratégia a ele. E o que ele faz? Ele então dá uma de louco nos braços deles. E ele então começa a se pendurar na porta como um louco. E nessas fugas todas, Davi então deixa a barba crescer, a barba dele vai crescendo. E ele usa essa barba grande para ele babar nela, deixar a saliva escorrer nela. Isso deixou o rei muito irado com seus soldados. E então o rei diz: mas não me falta loucos aí para vocês me trazerem mais um para frequentar aqui a minha casa? Que isso? Para estar na minha casa? Que isso? Já tem loucos demais aqui. E Deus dá o livramento a Davi, porque eles têm que levar aquele louco da presença do rei. E então Davi entende e pede a Deus no versículo 1, por misericórdia. Agora ele está ali, num local onde ele poderia ser morto a qualquer hora, a qualquer momento, e ele foi levado para ser morto. E ele entende a grandeza. De um lado, Saul perseguindo com seus soldados. E agora, ele ali, entregue na mão justamente do rei de Gate, para ser morto. E ele entende que o número de inimigos dele é muito grande. O número de inimigos dele é quase que incontável, de tanta gente, comparado de que ele era um só. E aí, Davi então entende, eles são demais, os meus adversários. Mas Davi, no versículo 3, ele diz: mas tem uma coisa, quando o temor achar espaço no meu coração, eu confiarei em ti, ó Deus. No versículo 4, ele diz: eu vou manter a minha confiança em ti, a minha fé eu manterei em ti, eu não vou desprezar a minha fé. No versículo 5, ele diz: eles me fazem sofrer, os meus inimigos me atormentam, me causam sofrimento, em todas as minhas ações, o que faço, eles me fazem sofrer o dia inteiro. No versículo 6 ele diz: eles são estrategistas, eles me vigiam, eles esmiuçam todos os meus passos para me pegarem, eles não vacilam com a sua vigilância. No versículo 7 ele faz um pedido a Deus: rejeita-os, derruba-os, ó Deus, na tua ira. No versículo 8 ele diz: registra as minhas aflições. Senhor, não deixe que nenhuma das minhas aflições passe em vão. Guarde-as, ó Deus. E ele orava, e ele chorava, e ele pedia: Senhor, coloca as minhas lágrimas no teu odre.
registre, recorde-as, ó Deus, no teu livro. Então você que chora, você que sofre, você que se joga aos pés do Senhor, não pense que as tuas lágrimas são enxugadas com um papel, que as tuas lágrimas são enxugadas com um pano ou que elas caem no chão. Deus recolhe as tuas lágrimas. Deus recolhe as tuas aflições, Deus registra as tuas aflições. Nos céus tem livros que registram todos os teus momentos pessoais diante de Deus. Quando você está no lugar que ninguém te vê, quando você está no lugar que ninguém te percebe, quando você está sussurrando nos ouvidos de Deus, chorando e falando com Deus, e as suas lágrimas descem. Deus tem todos esses momentos registrados e eu vou provar para você que tem. Então, no versículo 9, ele disse: quando, ó Deus, eu clamar a ti, que os meus inimigos recuem, os meus adversários recuem. Quando eles estiverem quase me pegando, que eles recuem. E então eu sei neste momento que tu estás comigo. No versículo 10, ele diz: eu tenho firmeza e confiança no meu louvor a ti. Não é em vão o que eu falo contigo, o louvor que rendo a ti. Nunca foi em vão o tocar da minha harpa a ti. Nunca foi em vão os momentos que eu passei no pasto falando contigo e cantando, tocando, ministrando ao Senhor o meu louvor. Eu tenho confiança no meu louvor. Você e eu, meu irmão e minha irmã, podemos confiar naquilo que atribuímos, naquilo que levamos para Deus. Versículo 11, e confiando em ti, o homem não pode me tocar, o homem não pode me matar. Em Isaías, eu acho que no capítulo 31, diz assim: os teus inimigos são homens, mas nenhum deles é Deus. Os cavalos dos seus inimigos são animais, são carne, mas eles não são espíritos para ficar sobre você, para destruir você. Isso é bom. O teu Deus é o grande Deus, aquele que batalha por você. E no versículo 12 ele diz: eu fiz votos ao Senhor e eu vou cumprir os meus votos. A morte não poderá interromper a minha vida de cumprir os meus votos. Senhor, eu tenho segurança, eu tenho certeza. E no verso 13 ele diz: porque o Senhor livrou a minha alma da morte e também livrou os meus pés de tropeçarem. E por que o Senhor fez tudo isso? Aí está o título da minha mensagem: para que eu ande diante do Senhor Deus na luz da vida. A tua lágrima, ela é recolhida por Deus. O teu sofrimento, a tua aflição, ela é registrada por Deus. Há um livro lá no céu que registra tudo isso. Tudo que você faz na tua vida está sendo registrado, inclusive cada gota da tua lágrima, do teu sofrimento. Tudo isso está registrado no céu. E você precisa entender isso, você precisa andar em novidade de vida diante de Deus. Por quê? Porque Deus guarda tudo o que você faz, Deus registra tudo o que você faz, para que você não venha a perecer, para que você tenha confiança nele, para que você creia que ele está do teu lado. Por isso o salmista diz: todas as vezes que eu te clamar, os meus inimigos retrocederão, eles recuarão. E nisto eu sei que o Senhor está comigo, mesmo eu parecendo fraco, mesmo eu na mão daquele que pode me matar, porque eu destruí muitos deles e agora eu me refugio na terra deles. Eu venho para a terra dos inimigos de Israel. E então eu sei que o Senhor me livra das mãos deles.
o Senhor me livra da morte, o Senhor me livra, mesmo eu sofrendo, o Senhor me transporta das mãos dele para a segurança que está em ti, e eu creio nisso, Senhor. Mas o Senhor faz tudo isso, o Senhor os rejeita, o Senhor os abate, para que eu ande diante do Senhor, na luz da vida. Então eu não preciso temer, eu posso chorar, eu posso ser afligido, mas eu tenho certeza de que meu Deus está comigo, e que em nenhum momento da minha vida, mesmo que eu esteja chorando, calado como estava ali Davi, chorando em silêncio, ele traz o seu louvor a Deus, as suas palavras a Deus. O Salmo de número 56 foi exatamente quando ele foi preso lá em Gate, né? Ele estava ali fugindo de Saul, vai para ali para se tornar um local seguro para ele, mas no pior dos locais talvez. E ele é levado diante do rei, e Deus o livra das mãos do rei, das mãos dos soldados que queriam a morte dele. E então Deus registra as lágrimas de um homem que chorava. Davi era um homem que chorava. Os profetas eram homens que choravam. Jesus, o nosso Senhor, também chorava. Os apóstolos também, nas suas aflições principalmente, choravam. E nós não somos diferentes deles. Nós também passamos por aflições. Apóstolo Paulo fez um convite: sofrei comigo as aflições de Cristo. Nós também choramos, eu e você choramos. Eu e você temos aflições, mas como foi com Davi, como foi no passado, as nossas aflições são registradas, elas são guardadas num livro lá no céu. E João diz, um dia ele estava lá, João diz que era para ele escrever o que estava sendo dito para ele, e ele escreve as 7 igrejas da Ásia. Mas então João depara-se com um trono, e nesse trono tinha um ancião de dia sentado nele. O louvor era muito lindo, o louvor que estava lá era semelhante ao louvor que Isaías viu lá no templo, os serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. E João viu um pouco mais do que vira Isaías. Mas João viu na mão desse ancião um livro. O livro era escrito por dentro e o livro era escrito por fora. E este livro não tinha ninguém que podia abrir este livro, nem nos céus, nem na terra, nem no universo. Ninguém podia abrir esse livro. E então João fala do seu último choro. Ele diz que chorou muito. Ele diz que chorou porque não saberia o que se trata deste livro. Mas apareceu alguém e disse a ele: João, não chora, porque só tem um que pode abrir o livro. E quem pode abrir o livro foi o Cordeiro que foi morto. Ele venceu e ele é digno de abrir o livro. Eu quero fazer você lembrar que nesse momento de João, ele tem uma outra surpresa. Ele talvez não lembrava mais do que ele chorou preso, do que ele chorou em perseguição, do que ele chorou ao ver que o seu Senhor estava sendo condenado na cruz, dos choros que ele teve antes. Ele não lembrava mais disso. Ele nem lembrava talvez das suas orações, pedindo Pentecoste, pedindo avivamento, lá em Jerusalém, obedecendo a ordem de Jesus. Quanto ele deve ter chorado, mas ele não lembrava. Ele não lembrava das aflições talvez, e nem das petições dele, das orações que ele fazia. Mas então, naquele momento sublime ali, foram apresentadas algumas salvas, algumas bandejas. E a curiosidade era saber que bandejas são essas. O que tem nessas salvas que estão guardadas aí? E então, a resposta foi: essas são as orações dos santos que Deus guardou
as lágrimas dos santos que Deus guardou. No momento de aflição que ele chorava, Deus guardava gota por gota. E essas lágrimas foram para Deus como um incenso aromático. Quando eles soltavam as lágrimas deles, para Deus isso subia como um perfume. Quando eles diziam: Deus, nós estamos sofrendo por amor a Jesus, estamos sendo perseguidos por amor a Jesus, estamos sendo afligidos por amor a Jesus. Deus registrava tudo isso em mínimos detalhes num livro. E Deus colocou tudo isso agora para que seja apresentada a ele a oração de todos os santos dele que viveram na terra. Que maravilha é você saber que aquilo que desce no teu olho pode até cair no chão, pode até ser enxugado com um pano, mas antes disso, Deus já recolheu. Nada do que nós fazemos para Deus será em vão. Todas as nossas atitudes serão em vão. Davi falou desse jeito: eles vivem me fazendo sofrer em minhas aflições. E Deus estava dizendo: eu estou registrando tudo isso. E você mesmo, Davi, me pediu para registrar todas as tuas aflições. O que você faz? O que eu faço? Deus está vendo. Deus conhece todos os nossos inimigos, os intentos deles. Mas nós devemos clamar a Deus, abrir a nossa boca e dizer: Senhor Deus, quando eu clamar, que eles caiam por terra, que eles sejam derribados, que eles sejam rejeitados pelo Senhor. Mas eu confio no Deus do meu louvor. A minha fé não me deixa recuar. Eu estarei firme nos meus votos que fiz ao Senhor. E Davi disse, e eu posso dizer, e você pode dizer, e eu os cumprirei. Nada vai me proibir, nada vai me obstruir de cumprir os votos que eu fiz a Deus. Você já fez voto a Deus? Você já disse a Deus que Ele pode contar com você nas lutas, nas provas, na riqueza, na pobreza, na fartura, na falta? Você já falou isso com Deus? Se você falou, Deus guarda as suas palavras. Mas toda prova tem um tempo de vencimento. Não se preocupe. Deus está andando conosco. Clame a Deus, como disse Davi: quando eu clamar ao Senhor, os meus adversários recuarão. E assim eu sei, eu sou consciente de que tu estás, que o Senhor está comigo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você possa afirmar isso. Andarei diante de Deus na luz da vida. Em silêncio, falando, chorando, gritando, gemendo ou rindo, eu estarei andando diante de Deus, na luz da vida. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê um dia de paz, um dia de vitória, que você possa crer no Senhor, hoje e sempre, no nome de Jesus. Ainda na minha meditação de longas horas, eu deixo um abraço meu para você e para a tua família, em nome de Jesus. E despeço de você com esse abraço, dizendo até o próximo vídeo. Se Deus quiser, está faltando média de 16 para inteirar o de número 1000. E nós vamos poder alegrar-nos no Senhor, que nos deu tanto tempo para falarmos dele. Abraço meu no nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.